Uma porção da palavra com você nessa noite. Hoje, quando encerrar essa celebração, a gente vai estar, antes do encerramento, a gente vai estar cantando parabéns aqui, celebrando ao Senhor, né? Agradecendo a Deus por esses 22 anos. E eu tenho certeza que Deus tem algo separado para a tua vida nessa noite, né? As crianças aí já estão saindo, pode ir lá, tem a culto infantil, vão estar participando agora. Queridos, geralmente quando nós pregamos, trazemos uma porção da palavra de Deus, geralmente é algo que até nós estamos vivendo, que já vivemos, que passamos, obviamente, que o Espírito de Deus revela algo no nosso coração e a gente traz a vida da igreja. Hoje, de maneira muito especial, eu quero falar com você com um tema que me tocou muito. Eu li sobre esse tema, eu achei muito interessante e eu acho que vai abençoar muito a sua vida em nome de Jesus. Eu quero falar com vocês sobre a sala de espera de Deus. A sala de espera de Deus. Nós estávamos orando aqui no início do culto pelo apóstolo Walter. Ele está no centro cirúrgico. Nesse exato momento, ele entrou no centro cirúrgico por volta das 5 da tarde, eu acho que mais ou menos. Ele está fazendo uma cirurgia bem delicada, um câncer maligno de próstata, e ele está retirando esse câncer em nome de Jesus, através dessa cirurgia. Uma cirurgia que tem uma previsão aí de acho que 6 horas, mais ou menos, e bem minuciosa. E quando a gente pensa nisso, né, e a gente tem hoje a família que está lá reunida, os filhos, netos, enfim, alguns que estão lá, nem todos, não pode ficar todo mundo, estão lá chamados numa sala de espera. Não sei quantos de vocês já estiveram numa sala de espera de um hospital, por exemplo. E a sala de espera é um lugar bem esquisito, né, para a gente, porque não é bom, não é bom a gente estar numa sala de espera, queridos. Porque na sala de espera você fica ali e o que você quer? Você quer informações, você quer saber o que está acontecendo, você está ali numa aflição, se tiver um ente ali seu querido, um amigo, alguém, um familiar, como está acontecendo nesse exato momento, você fica naquela, por menor que seja até uma cirurgia, se for grave ou se não é grave, mas você na sala de espera vive uma expectativa muito grande. E, geralmente a sala de espera é um lugar silencioso. É um lugar muito silencioso. E mesmo que esteja um grupo de pessoas ali, dá a impressão que a gente não conversa muito, a gente nem fala muito. Por quê? Porque o nosso coração geralmente está muito aflito. E existe uma sala de espera, às vezes, ou salas de espera, que Deus permite que eu e você possamos passar. E eu confesso uma coisa a você, não é fácil passar por essa sala de espera. Existem situações que nos levam a essa sala de espera, algumas razões que nos levam a essa sala de espera. Por exemplo, às vezes a morte, a perda de alguém, você perdeu alguém. Às vezes a enfermidade, eu estou falando de circunstâncias da vida. Uma falência, uma traição, por exemplo, ou um divórcio, uma separação familiar, uma violência familiar que alguém esteja sofrendo. Talvez um desemprego, um abandono, etc. E é nesse momento que nós estamos vivendo dentro dessa sala de espera, ou nessas salas de espera que a vida nos impõe, que algumas frases, quando você escuta, talvez não faça muito sentido para você. Alguém chega para você e diz, no meio dessa sala de espera, diz, Deus tem um plano maravilhoso para você. Não desanime, apenas ore, confie, Deus é soberano. Só que na hora que você está lá dentro daquela sala, daquela prova, talvez os seus ouvidos, não é que você não confie, mas parece que as coisas não fazem muito sentido para você naquele momento. E é difícil entender porque Deus, muitas vezes, Ele nos deixa até numa espera, e geralmente uma espera silenciosa. Eu não sei aqui, os casais que estão aqui, se vocês já brigaram alguma vez na vida. Eu acho que não. Mas pior na vida de um casal, quando briga, é quando o outro não fala nada. Meu irmão, não sei você, meu querido. Aí o outro fica lá, não vou falar nada. E aí 3 dias sem falar.
E aí o outro que tem um temperamento fica naquela aflição, porque o silêncio acaba nos corroendo. É interessante. Oi, neném. Já vai, alguém vai te pegar agora, né? Eu vou falar pra você, meu sonho era ver o neto chegar e falar, vovô, ele falou agora. Sempre foi. Realizei meu sonho. Mas não é hora de partir não, Senhor, segura aí um pouquinho. E quando a gente olha para um profeta na Bíblia chamado Abacuque, esse nome complicado, Abacuque ele viveu uma experiência muito marcante com Deus dentro dessa sala de espera. E é interessante porque no tempo de Abacuque ele precisou conviver com a violência, ele precisou conviver com o enfraquecimento, não havia justiça naquele tempo, ele precisou conviver com a impunidade de alguns líderes religiosos, ele precisou conviver com o triunfo de ímpios, inclusive sobre quem buscava o Senhor. Então havia pessoas que buscavam o Senhor, mas o ímpio que não buscava o Senhor estava sobre essas pessoas. Então o próprio Abacuque, profeta de Deus, ele também, como eu e você, ansiosamente aguardava a resposta de Deus, e ele abriu seu coração, ele foi até Deus, ele foi conversar com Deus, e ele falava com Deus. E eu quero que você entenda uma coisa, que o nosso Deus, somente o nosso Deus, ele é capaz de nos levar do desespero à esperança. Ninguém é capaz de fazer isso. Eu sei que o desespero, ele não pode ser a nossa marca, mas você passa por desespero. Eu já passei por desespero, você já passou? Eu já passei por desespero. O desespero, a gente passa por ele, não pode ser a nossa marca. Embora a gente experimente, porque o mesmo Deus que falou com Abacuque, ele vai falar com você também. Ele também está te escutando. Olha o que diz Abacuque capítulo 1, versículos de 1 a 4. Olha o que diz a palavra de Deus. Abacuque capítulo 1, versículos de 1 a 4. Na NVI está assim. Advertência revelada ao profeta Abacuque. Olha só o que ele vai dizer. Até quando, Senhor, clamarei por socorro, sem que tu ouças? Olha o que ele está dizendo, querido, preste atenção. Até quando, Senhor, clamarei por socorro, sem que tu ouças? Até quando gritarei a ti, violência, sem que tragas salvação? Por que me fazes ver a injustiça e contemplar a maldade? A destruição e a violência estão diante de mim, a luta e conflito por todo lado. Por isso, a lei se enfraquece e a justiça nunca prevalece. É isso que ele estava vivendo, queridos, naquele tempo. Os ímpios prejudicam os justos, e assim a justiça é pervertida. Esse é Abacuque falando com Deus, rasgando o seu coração dentro dessa sala de espera de Deus. No Salmo 22, verso 2, o salmista diz assim, meu Deus, o salmista dizendo, meu Deus, eu clamo de dia, mas não respondes, de noite, e não recebo alívio. Quando nós clamamos a Deus, nós temos uma expectativa. Qual é a expectativa quando a gente clama a Deus? Que Ele nos responda. E por vezes, quando nós estamos dentro dessa sala de espera de Deus, o que nós ouvimos, na verdade, é o silêncio. Não sei se você já ouviu a voz do silêncio. Mas nós precisamos entender que a misericórdia, a graça, o amor, fazem parte do caráter de Deus. A fidelidade de Deus não vai falhar. E é justamente por nós conhecermos esse Deus que nós sabemos e jamais vamos interpretar esse silêncio de Deus como se Deus não se importasse conosco, como se Ele estivesse inativo. Mas é nessa hora que eu vou falar uma coisa para você aqui, que é fácil falar, é que nós precisamos descansar e esperar. Eu estou falando isso, e quando a gente estava falando da Julie, né, que estava enferma, e a gente fala assim, alguém chega para você e diz, você precisa descansar e esperar, porque é fácil você falar algo que você não está passando.
Mas o Senhor, Ele vai nos levar por esse caminho. Sabe por quê? Porque Deus também trabalha no silêncio. É no silêncio que Ele transforma a ansiedade e desespero numa experiência de graça sobre nossas vidas. Isso vai acontecer. Deus não vai desprezar suas emoções, Deus não despreza seu sentimento, Deus não despreza as suas angústias, Deus não despreza o momento que você está passando, Deus não despreza as dores que você sente, mas nem sempre Ele vai responder do jeito que você quer, nem sempre Ele vai responder da forma que você decide que seja, ou até de forma compreensível. O que Ele quer, que nessa sala de espera que nós estamos agora, nós precisamos confiar nele, a gente precisa depender dele. E é interessante porque, embora o Senhor não mude seus planos, Deus não vai mudar plano, Deus não vai adiantar relógio porque eu estou clamando. Eu estou clamando, e Deus vai pegar o relógio e Ele vai adiantar o relógio em uma semana para que aconteça algo mais rápido. Ele não vai fazer isso. Mas também não significa que Ele não está importando com você, Ele está te ignorando, nada disso, querido. Eu e você temos que fazer o quê? A gente precisa derramar o coração diante do Senhor, a gente precisa dizer para Deus o que nós estamos sentindo, a gente precisa rasgar o coração, sim. Foi isso que Abacuque estava fazendo, era isso que o salmista que nós citamos aqui, estava fazendo os dois. Todos aqueles que nós vamos ler aqui, os textos bíblicos, eles estão ali, são seres humanos como nós, que serviam o Senhor, mas sentiam sentimentos, e eles clamavam, eles se depararam com uma situação contraditória, uma situação difícil, e eles entraram nessa sala de espera de Deus e resolveram confiar. Parece que quando a gente está na sala de espera, para quem já esteve, como a gente está passando hoje, alguns familiares do apóstolo e outros estão passando por esses momentos, parece que a gente está num sentimento de impotência e até de abandono, porque quando ninguém fala nada, quando você não pode fazer nada, querido, você não tem como fazer absolutamente nada. Quando você está numa sala de espera e alguém está num centro cirúrgico, por exemplo, o que você pode fazer? Nada. Você gostaria de fazer alguma coisa, você gostaria até de estar no lugar da pessoa, por vezes. Então é um sentimento de impotência, de abandono. É nesse momento que a gente vai conhecer uma grande companheira chamada solidão. E a gente vai passar por isso. Mas é nesse momento que, apesar de tudo, nós vamos viver um momento muito importante. Porque a gente vai poder estar a sós com Jesus. Sabe, Jesus sofreu dores inimagináveis por nós. Nós não podemos comparar as dores que nós passamos com as dores que Jesus passou. Olha só o que diz o salmista no Salmo 88, a partir do verso 1, ele diz assim, Salmo 88, a partir do verso 1, Senhor, ó Senhor Deus que me salva, a ti clamo dia e noite, que a minha oração chegue diante de ti. Olha só o salmista, um ser humano como eu e você, escrevendo, inspirado pelo Espírito Santo, expondo o seu coração. Inclina os teus ouvidos ao meu clamor. Tenho sofrido tanto que a minha vida está à beira da sepultura. Já sou contado entre os que descem a cova. Sou como um homem que já não tem forças. Fui colocado junto aos mortos. Sou como os cadáveres que jazem no túmulo, dos quais já não te lembras, pois foram tirados de tua mão. Puseste-me na cova mais profunda, na escuridão das profundezas. Tua ira pesa sobre mim, com todas as tuas ondas me afligiste. Afastaste de mim os meus melhores amigos e me tornaste repugnante para eles. Estou como um preso que não pode fugir. É o salmista, servo do Senhor, falando. Minhas vistas já estão fracas de tristeza. A ti, Senhor, clamo cada dia. A ti ergo as minhas mãos. Acaso mostras as tuas maravilhas aos mortos? Acaso os mortos se levantam e te louvam? Será que o teu amor é anunciado no túmulo e a tua fidelidade no abismo da morte? Acaso são conhecidas as tuas maravilhas na região das trevas e os teus feitos de justiça na terra do esquecimento? Mas eu, Senhor, a ti clamo por socorro.
Já de manhã, a minha oração chega à tua presença. Olha só o que ele está dizendo, querido. Ele está dizendo, eu estou numa dor tão terrível, que eu sou como um morto. Mas apesar disso, ele vai dizer, mas eu, Senhor, a ti clamo por socorro. Já de manhã, a minha oração, eu sei que chega à tua presença. Eu sei disso. Por quê, Senhor? E ele vai dizer, por quê, Senhor? É o silêncio de Deus. Me rejeitas, escondes de mim o teu rosto. O próprio Abacuque, no capítulo 1, versículo 5, ele vai dizer, olhem as nações e contemplem-nas. Fiquem atônitos e pasmem, pois nos seus dias, grave isso, querido, farei algo em que não creriam se a vocês fosse contado. Sabe o que Abacuque está dizendo aqui, inspirado por Deus? Eu vou repetir esse versículo, olha só o que está escrito. Olhem as ações e contemplem-nas. Fiquem atônitos e pasmem. Por quê? Pois nos seus dias farei algo em que não creriam se a vocês fosse contado. Deus está dizendo assim para Abacuque, está dizendo o seguinte, você está passando por uma dor muito grande, ok? Se alguém chegasse para você e dizer, olha, daqui a 3 meses vai acontecer isso, um milagre que é... Você vai dizer, não tem como. Como que pode ser um milagre que não tem como, né? Isso não tem como acontecer. Então ele está dizendo, eu não vou contar para você agora, porque se eu contar, você não vai crer. Se eu contar para você, você não vai crer. Então, para você não perder sua bênção, eu vou guardar. Mas numa hora será revelada a você. Eu farei coisas que você mesmo não ia crer. Coisas extraordinárias. Aleluia. Aí vem Filipenses capítulo 4, versículos 6 e 7, que diz para a gente, irmãos, que prova a gente viver isso aqui. É legal a gente ler, né? O que está escrito aí? Não andem ansiosos por coisa alguma. Oh, Jesus. A nossa sociedade, a sociedade brasileira, eu acho que hoje já é a sociedade mais ansiosa sobre a face da terra. Sabia disso? Pós-pandemia, tornou-se a sociedade mais ansiosa sobre a face da terra. Conversava com uma psicóloga ontem, fui ministrar no encontro, conversava com ela e seu esposo, e a gente conversava sobre os índices de suicídio que aumentaram 150% no Brasil, depois da pandemia. Você sabe o que é 150%, querido? É uma pandemia silenciosa. E quando a gente mergulha na palavra, a gente lê, e aí vem o Espírito Santo e diz para a gente, não andem ansiosos por coisa alguma, mas em tudo, pela oração e suplicais. Quando a gente fala de súplica, querido, você expressa a sua ansiedade, sim. Quando a gente fala de súplica, você percebe que ele faz uma diferença entre oração e súplica. Então, uma oração e que tem uma súplica, é um clamor, é um gemido da sua alma, é algo que você se expressa e, Senhor, misericórdia, está aqui, minha dor, minha luta, minha prova, minhas aflições, minhas dúvidas, tudo passa na minha mente, nessa hora, minhas ansiedades. E ele diz, façam isso, mas façam isso já agradecendo com ação de graças, apresentem seus pedidos a Deus. E ele vai dizer no versículo 7, e a paz de Deus, oh Jesus, que excede todo entendimento, porque é loucura para os homens, é loucura, a gente não consegue alcançar isso, mas que excede todo entendimento, guardará o coração e a mente de vocês em Cristo Jesus, aleluia. A palavra de Deus nos ensina que Deus tem um controle do presente e do futuro. Deus não sabe apenas que vai acontecer alguma coisa, queridos. Deus, Ele determina e Ele realiza tudo o que planejou. E mais, Ele se envolve naquilo que acontece. Ele está junto naquilo que acontece na sua vida. Nada do que nos acontece foge desse controle do Senhor. Nosso Deus, Ele é soberano sempre. Nada que façamos muda o caminho que Deus já traçou, que Deus montou, organizou.
mesmo que esse caminho nos leve a uma sala de espera e que talvez seja longa. Existem conflitos que acontecem com a gente, sabe por quê? Porque muita gente pensa, porque ser alvo do amor de Jesus, pela graça do Senhor fomos salvos, e como somos alvos desse amor, por sermos alvos, nós somos amados de Deus, e como amados de Deus, nós estamos isentos de problemas, nós estamos isentos de situações contraditórias, nós estamos isentos de dores. Isso não é verdade, não está na palavra. Jesus nunca nos garantiu uma vida sem perdas, Jesus nunca nos garantiu uma vida sem dores ou decepções. Ele nunca falou isso, queridos. Ficar na sala de espera dói, meu irmão. Sabe por quê? Porque os caminhos de Deus são diferentes dos nossos caminhos. A gente quer seguir uma rota, a gente quer alguma coisa. Agora, deixa eu te dizer uma coisa, querido, muito importante. Os caminhos de Deus, escuta isso, sempre glorificam a Deus. E quando aquilo glorifica a Deus, beneficia seu reino. Por quê? Beneficia a cada um de nós. Por quê? Porque Ele está interessado em nos moldar, em nos podar, e nos edificar. Qual é o objetivo que a Bíblia fala a respeito de nós, o Espírito Santo de Deus em nós? A Bíblia diz que Ele quer que pareçamos com Jesus, sim ou não? Sim ou não? Não é isso? Como diz o pastor Jorge, sim ou não? Sim. Ele quer que pareçamos com Jesus, tá bom. E como Jesus viveu? A vida de Jesus, o caminho de Jesus incluiu o quê? Incluiu perda, incluiu dor, incluiu rejeição e incluiu uma cruz. E não pense, escuta isso, que vai ser diferente com a gente. Por quê? Porque para ser parecido com Jesus, nós vamos passar pelas mesmas lutas. Só que Ele passou primeiro para dizer, ei, se eu passei, vocês vão passar, porque eu estarei com vocês todos os dias, até a consumação dos séculos. Ele disse em João 16:33, eu disse essas coisas para que em mim vocês tenham paz, neste mundo vocês terão aflições, aleluia, contudo tenham ânimo, eu venci o mundo, aleluia. Olha só o que diz Isaías capítulo 46, versos de 9 a 11, lembre-se das coisas passadas, das coisas muito antigas. Isaías 46, de 9 a 11, eu sou Deus e não há nenhum outro, eu sou Deus e não há nenhum como eu, desde o início faço conhecido o fim, desde os tempos remotos o que ainda virá, eu digo, meu propósito permanecerá em pé, e farei tudo o que me agrada, do Oriente convoco uma ave de rapina, de uma terra distante, um homem para cumprir o meu propósito, o que eu disse, isso eu farei acontecer, o que planejei, isso farei, ninguém muda o que Deus se propôs em seu coração, aleluia. Aí vem Abacuque capítulo 2, versículo 1, diz assim, ficarei no meu posto de sentinela. Depois de Abacuque chorar diante do Senhor, clamar diante do Senhor e se expressar diante do Senhor, ele diz, ficarei no meu posto de sentinela e tomarei posição sobre a muralha. Essa é a nossa posição, queridos. No momento que a gente está dentro de uma sala de espera de Deus. Abacuque falou isso, eu ficarei no meu posto de sentinela e tomarei posição sobre a muralha. Aguardarei para ver o que o Senhor me dirá e resposta, ele tinha certeza, e resposta terei à minha queixa. Sabe de uma coisa, querido, muito importante para a gente entender, e eu estou partindo para o encerramento. Quando a gente admite nossa impotência, sabe aquele momento que você chega que você diz, eu não tenho mais o que fazer. Eu não tenho, o que eu tenho para fazer? Eu já fiz isso, já fiz aquilo, já procurei fulano, já procurei ciclano, já procurei isso, já procurei aquilo, eu já pedi, eu já implorei, eu já fiz, eu já busquei, já fiz aquilo tudo, eu já busquei os melhores médicos, eu fiz tudo. E é nesse momento que você, dentro da sala de espera, fica impotente, você não sabe o que fazer. É nesse momento que a gente abre a alma para viver o caos. Para viver o caos. Sim,
não com os nossos recursos, mas agora vão ser os recursos de Deus. É agora. E é nessa hora que a gente se recolhe, fica ali sozinho e espera no Senhor, espera a sua resposta, e a gente vive aquela expectativa que Abacuque está falando: Ele fará, Ele me dará a resposta, Ele responderá a minha queixa. Eu tenho certeza que Ele está comigo nessa dor, porque eu tenho certeza que Ele não me abandona. Esperar não é fácil, queridos. Esperar requer confiança, esperar requer esperança, esperar requer humildade, esperar requer paciência. Esperar não é nada simples, querido. Agora tenha sempre em mente que a nossa espera por Deus deve se assemelhar à espera dos sentinelas ao amanhecer. Olha só o que diz o Salmo 130, versos 5 e 6. Diz assim, 130, versos 5 e 6. Espero no Senhor com todo o meu ser, e na sua palavra ponho a minha esperança. Espero pelo Senhor, olha só o que ele vai dizer, mais do que as sentinelas pela manhã. Sim, mais do que as sentinelas esperam pela manhã. Ele está dizendo o seguinte: as sentinelas não têm relógio, não tinha relógio naquela época, mas eles tinham uma certeza, que o amanhã chegaria. Eles passariam uma noite ali de sentinela, mas daqui a pouco ia começar a brilhar o sol. Ele está dizendo, então o salmista está dizendo: eu tenho certeza absoluta, mais do que os sentinelas, que esperam o dia amanhecer. Eu tenho certeza que o amanhecer chegará para mim. Eu tenho certeza que o meu Deus virá sobre mim. Aleluia. Romanos capítulo 8, versículos 18 a 24 diz: considero que os nossos sofrimentos atuais não podem ser comparados com a glória que em nós há de ser revelada. A natureza criada aguarda com grande expectativa que os filhos de Deus sejam revelados, pois ela foi submetida à inutilidade não pela sua própria escolha, mas por causa da vontade daquele que a sujeitou, na esperança de que a própria natureza criada será libertada da escravidão, da decadência que se encontra, recebendo a gloriosa liberdade dos filhos de Deus. Sabemos que toda a natureza criada geme até agora, como em dores de parto, e não só isso, mas nós mesmos, que temos os primeiros frutos do Espírito, nós gememos também interiormente, aleluia, esperando ansiosamente nossa adoção como filhos, a redenção do nosso corpo, pois nessa esperança fomos salvos. Mas esperança que se vê não é esperança. Quem espera por aquilo que está vendo? Você não está vendo, querido. Se você estivesse vendo, não seria esperança. Esperança é aquilo que você não está vendo. Abacuque, no capítulo 2, versículo 4, diz assim: escreva, o ímpio está envaidecido, seus desejos não são bons, mas o justo viverá por sua fidelidade. O justo vive pela fé. Aleluia. Quando a gente está numa sala de espera, a gente precisa expressar tudo diante do Senhor, queridos. Inclusive, há algo que eu preciso dizer para você. O salmista, no Salmo 139, versos 23 e 24, diz assim: examina-me, ó Deus, conhece o meu coração. Prova-me e vê os meus pensamentos, mostra-me se há em mim algo que te ofende e conduze-me pelo caminho eterno. Nós precisamos, quando estamos na sala de espera de Deus, precisamos ser humildes para reconhecermos que por vezes nós estamos naquela situação porque fomos nós que plantamos aquela semente. Fomos nós que fizemos escolhas ou fomos negligentes por alguma coisa. Estamos ali dentro daquela sala porque é culpa nossa. Foi escolha nossa. Nós escolhemos algo errado lá. Nós fizemos algo errado lá e nós estamos vivendo esse momento. A Bíblia diz que todos pecaram, eu e você, todos foram destituídos da glória de Deus. E na sala de espera, que aí você vai tomar uma decisão, você pode alimentar um coração amargurado ou você vai alimentar um coração grato. Se você focar
O fato de Deus Deus podia ter impedido disso ter acontecido. Por que que Deus permitiu que isso chegasse até aqui? Se você começar a plantar essa semente no seu coração, você vai gerar amargura na sua vida. Agora, se meio ao silêncio e à solidão que talvez você esteja vivendo hoje, eu e você resolvermos focar o que Deus deseja produzir em nós, se focarmos naquilo que Deus irá fazer em nós, e lutarmos por esvaziarmos essa ansiedade que nós sofremos, nós vamos crescer em confiança, e nós seremos fortalecidos, aleluia. Ter uma experiência íntima com Deus, uma sala de espera tomada pela dor, querido, transforma a nossa vida. Pastor, que luta é isso aí, queridos? A gente não sabe como tudo vai terminar. Eu não sei como que vai ser o fim de tudo, querido, eu não tenho a resposta para você. Muita gente procura igreja, sabe por quê? Porque ela quer a resposta do fim de tudo. Como é que vai terminar isso? Como é que vai terminar aquilo? Como é que vai ser? E tal. A gente não tem resposta do fim de tudo, a não ser que Deus nos dê. Eu não sei como vai terminar. Uma coisa eu sei, se a minha confiança estiver em Deus, se a minha confiança estiver na presença do Senhor, se a minha confiança estiver no poder de Deus, isso vai me tornar mais forte que o medo que eu vou sentir, sim, pelas circunstâncias eu vou sentir medo, você vai sentir medo. Mas se eu confiar no Senhor, Ele irá me fortalecer, e o amor do Senhor lançará fora todo o medo que eu vou sentir, aleluia. Jesus, ele foi na palavra, mergulhe na palavra, querido, mergulhe na Bíblia, porque a palavra de Deus, ela tem as respostas para você. Saiba de uma coisa, Abacuque falou isso, no capítulo 3, versículo 17, que nas salas de espera da vida, ele disse o seguinte: ainda que a figueira não floresça, e não haja frutos nas videiras, ainda que a colheita de azeitonas não dê em nada, e os campos fiquem vazios e improdutivos, ainda que os rebanhos morram nos campos e os currais fiquem vazios, isso não é o fim da história. A história não acaba aqui. Deus não parou aqui, Deus continua agindo. Apesar de tudo, Ele continua agindo. Ele vai nos alegrar e nós vamos exultá-lo. E Ele vai completar, e eu quero ler na versão NVI que diz assim, e eu vou ler agora o versículo 18 também. Mesmo não florescendo a figueira, e não havendo uvas nas videiras, mesmo falhando a safra de azeitonas, e não havendo produção de alimento nas lavouras, olha o que Abacuque está falando, nem ovelhas no curral, nem bois nos estábulos, ele está dizendo, acabou tudo, não tem mais nada. Ele vai dizer, ainda assim, eu exultarei no Senhor, e me alegrarei no Deus da minha salvação, aleluia. Não é à toa que Jesus disse no Mateus capítulo 11, versículo 28, venham a mim todos vocês que estão cansados. Querido, tem gente que é cansada e sobrecarregado, eu darei descanso a vocês, aleluia. Quando a gente está numa sala de espera de Deus, nessas salas de espera que a vida nos impõe, nós descobrimos que o descanso não está numa vida isenta de problemas. Não é assim, queridos. Nosso descanso está na confiança em Deus. Não tem outro jeito. Nem sempre Deus vai eliminar as nossas dores de imediato. Mas uma coisa é certa. Ele nos dará vigor. Ele nos dará vigor. Ele vai nos capacitar para lidar com essas dores. No momento certo, Deus vai abrir a porta. No momento certo, Ele vai permitir a gente sair. Mas a maior alegria, escuta isso, querido, a maior alegria não será a solução do problema. Vou falar uma coisa para você. Quando a porta se abrir e você conseguir sair dessa sala de espera, naquele momento, a maior alegria não vai ser a bênção que você recebeu. Sabe qual vai ser a sua maior alegria? Você descobriu
o Deus que você não conhecia ainda. Você vai conhecer o Deus que você não conhecia ainda. Eu não sei se você já passou por isso, mas eu já pensei de receber algo que você está clamando, meu Deus, eu não tenho mais o que fazer, Senhor. E de repente vem, depois de tanto tempo, vem a resposta, a bênção, o bálsamo, aquilo que Deus te deu, que você não esperava, aquilo que se fosse falado antes você não ia crer. E Ele te responde. E é interessante quando você recebe aquilo e você agradece e você diz, Senhor, muito obrigado. E o maior prazer que você tem não é a bênção que você recebeu, mas é saber, Deus se importou comigo. Só quem passou por isso sabe o que eu estou falando, querido. Então, quando a gente fala que vamos nos alegrar no Senhor, então nos alegrar no Senhor é mais do que sentir alegria. Nos alegrar no Senhor é muito mais do que a gente sentir. Alegrar no Senhor não é ficar rindo. Alegrar no Senhor não é nem sentir essa alegria que a gente pensa aqui momentânea, não. Nos alegrar no Senhor é viver cada dia tendo a certeza de que Ele nos suprirá. Ele vai nos suprir. É a gente ter essa disciplina de orar, da gente relembrar os feitos de Deus, é acatar e aceitar a sua soberania como algo amoroso para conosco. É crer que Ele nos ama, Ele vai cumprir suas promessas. Eu sei que não é fácil, querido, eu sei. Foi essa alegria que produziu, na verdade foi esse exercício de Abacuque que acabou produzindo essa alegria no seu coração. E ele começou a desfrutar dessas bênçãos do Senhor, quando ele disse, eu não tenho mais nada, eu vou perder tudo, acabou tudo. Ainda assim eu exultarei no Senhor, ainda assim eu exultarei no Senhor, ainda assim eu exultarei no Senhor. E é nesse momento que o Espírito Santo de Deus, ele vem sobre nós por iniciativa dele, e nos enche com seus frutos, com o fruto que está lá em Gálatas: amor, alegria, paz, paciência, amabilidade, bondade, fidelidade, mansidão e domínio próprio. Ele vem por iniciativa dele, quando a gente mergulha nessa confiança, e ele nos dá isso, para a gente poder vencer. Você nunca vai estar sozinho, querido. Você nunca estará sozinho, não importa a sala de espera que hoje você está se encontrando. Na verdade, eu sei que é difícil você entender isso, mas você está numa sala de esperança. Você está dentro de uma sala de esperança. Sabe quando você está nessa sala, o relógio está parado, o ar-condicionado queimou, ninguém te dá informação de nada, você não tem o que fazer, mas você tem a certeza que Deus está ali. E você tem a certeza que Ele é teu Pai, e que Ele te ama, e você vai ouvir, eu nunca vou te abandonar, pode confiar. Eu nunca vou te abandonar, pode confiar. Não é à toa. E eu quero repetir esse versículo e completar com o versículo 19, Abacuque 3. Coloca aí, de 17 a 19, eu quero encerrar com esse versículo agora. A gente canta isso numa canção. Isso é um desafio, queridos, na nossa vida. Isso é um desafio, isso é uma sala de espera, meu irmão. Uma sala de espera de Deus, que a vida nos impõe. E Ele vai dizer, Ele clamou lá no início, eu não sei mais o que fazer, eu estou desesperado, Senhor, não tem justiça, não tem nada. E aí lá no final Ele vai dizer, Senhor, mesmo não florescendo a figueira. Ele está dizendo, eu não sei o que vai acontecer lá na frente. Eu não sei qual é o fim dessa história. Eu não sei se vai dar certo, se não vai dar. Eu não sei o que vai acontecer, eu não sei. Mas eu estou dizendo, Senhor, mesmo não florescendo a figueira, e não havendo uvas nas videiras, mesmo falhando a safra de azeitonas, e não havendo produção de alimento nas lavouras, Ele está dizendo, tudo está acabado. Nem ovelhas no curral, nem bois nos estábulos. Oh, Jesus.
Esse é o nosso desafio hoje aqui na sala de espera que você está passando. Ainda assim, Senhor, eu exultarei no Senhor e me alegrarei no Deus da minha salvação. E Ele vai completar: o Senhor, o soberano, é a minha força, porque Ele faz os meus pés como do cervo ou da corça, faz-me andar em lugares altos. Aleluia! Esse é o fim da história. Esse é o fim da nossa história. Quando confiamos no Senhor. Quando a gente deixa de confiar, a história vai terminar de outro jeito, querido. O que está falando? Olha, ele está dizendo, se o fim for, acabou tudo, se o fim não deu nada certo do jeito que eu queria, ainda assim eu te louvarei. Ainda assim eu te exaltarei, porque eu sei que o Senhor fará os meus pés como da corça. Ou seja, eu vou correr em velocidade às águas para me proteger do meu inimigo, e eu sei que lá o Senhor me guardará, porque ao cheiro das águas, o Senhor vai me proteger, o Senhor vai me livrar. Eu vou correr para as águas, porque eu sei que o Senhor me guarda em lugares altos, o Senhor me faz andar em lugares altos. Aleluia. Igreja Renovar, meu querido, você que está conosco aqui nessa noite. 22 anos se passaram. Quantas salas de espera nós já não passamos? E talvez hoje seja uma sala de espera que você está passando. E hoje o Espírito de Deus colocou em meu coração trazer essa palavra para você. Porque essa palavra Ele falou comigo há algum tempo atrás. Há alguns dias atrás. Isso foi como um bálsamo no meu coração. E eu falei, Senhor, eu quero compartilhar isso com a igreja. E eu recebi essa ministração. E eu falei, eu quero compartilhar, porque eu sei que tanta gente está passando por dentro dessa sala de espera, está dentro dela agora. E eu quero orar por você, querido. E a gente quer orar junto. Eu não posso dizer para você o que vai acontecer amanhã. Eu não tenho essa resposta para você, a não ser que o Espírito de Deus nos revele algo direto. De uma coisa eu sei, ainda assim exultarei no Senhor, no Deus da minha salvação, porque Ele faz os meus pés como da corça, Ele me leva a lugares altos. Eu preciso confiar no Senhor. Eu preciso simplesmente confiar em Deus. Vamos orar. Eu não queria eu orar, eu queria que você orasse, querido. Porque talvez seja a hora de você dizer algo para Deus. Talvez seja a hora de você dizer algo para Deus. Talvez você tenha chegado aqui e está vivendo isso no seu casamento, ou nas suas emoções. Talvez uma enfermidade, talvez uma falência. Eu não sei que tipo de sala você está vivendo hoje. Talvez você não esteja escutando a voz de Deus. Talvez o silêncio está destruindo você. Você está impotente e parece ser abandonado ou abandonada. Talvez você já tenha buscado tantos lugares, você já foi de um lado para o outro, você vai à igreja A, igreja B, igreja C. E hoje Deus resolveu, decidiu, e dizer para você, eu estou aqui. Eu sei que pode parecer que eu não estou, mas eu estou. Pode parecer que eu não me importe, mas eu me importo. Pode parecer que eu não te amo, mas eu te amo.
Ou a gente aceita a soberania de Deus sobre nós, ou então nós vamos ficar nessa amargura o tempo todo, semeando amargura em nosso coração. Decida focar em Deus e em sua misericórdia. Decida focar em exaltar o Senhor e exaltá-lo. Decida, mesmo diante dessa dor que você está passando hoje, glorificar ao Senhor, mesmo que seja na lágrima, querido. Como eu disse no início, só sabe quem passa. Mas decida hoje não viver uma vida amargurada, mas uma vida que glorifica, mesmo chorando. Ainda que a figueira não floresça, ainda que não haja nada, ainda que eu perca tudo, ainda assim exultarei no Senhor, o Deus da minha salvação, porque eu sei que Ele se importa comigo. Aleluia. Vamos cantar ao Senhor, vamos louvar ao Senhor. Eu queria te convidar a ficar de pé em nome de Jesus. Eu queria te convidar a ficar de pé em nome de Jesus. Pai, em nome de Jesus, me ajude, Senhor, dentro dessa sala de espera, que as circunstâncias da vida me levaram, ou que talvez eu tenha feito escolhas que não deveria ter feito, e hoje eu me encontro dentro dessa sala. Primeiro, Senhor, eu te peço perdão por aquilo que eu fiz ou deixei de fazer, e hoje eu me encontro dentro dessa sala. Senhor, parece que o Senhor não se importa. Assim como Abacuque clamou, assim como o salmista disse, parece que eu estou morto. Senhor, mas hoje eu preciso tomar uma decisão. Eu preciso tomar uma decisão, eu preciso fazer uma escolha. Porque eu não quero viver amargurado mais, eu não quero viver amargurada mais. Senhor, eu quero te exaltar, Senhor. Eu preciso te exaltar, eu não posso abrir mão de exaltar o teu nome, eu não posso abrir mão de glorificar. Nós não podemos fazer isso, papai. Mesmo com a dor, mesmo com a luta, mesmo com a prova, querido, se o Espírito Santo de Deus está te conduzindo a sair do seu lugar, vem aqui à frente. A gente toma esse momento agora, a gente chama à frente, não é porque eu vou orar porque eu sou melhor do que você, porque a prova que eu passo você também passa, a luta que eu passo você também passa, e eu reconheço que a tua luta pode ser muito maior do que a minha, mas é porque é quando a gente se desprende e a gente sabe aquele momento que você está, meu Deus, eu preciso clamar, eu preciso que alguém ore por mim, eu preciso, porque nem eu consigo orar mais. Eu sei que já fizemos isso no início do culto, bem no início aqui, mas eu queria convidar você aqui hoje, agora, vim aqui à frente, se você quiser, e dizer: Senhor, eu estou dentro dessa sala hoje. Sai do teu lugar, vem aqui, querido. Eu estou dentro dessa sala de espera. Aleluia. Aleluia.